Meus irmãos, uma vez mais, boa noite. Obrigado pela presença de todos. E nós queremos agradecer também aqui os nossos irmãos trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, que trabalham incessantemente, encarnados e desencarnados, para que nós sejamos recebidos aqui, sejamos intuídos, sejamos tratados, sejamos educados espiritualmente nesta casa acolhedora e, sobretudo, abençoado, pelos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que todos eles contem com a nossa gratidão, contem com as nossas rogativas de saúde, paz e muita força, para que continuemos sendo merecedores dessas bênçãos que acontecem aqui, graças a Deus. Meus irmãos, antes de começar aqui o nosso tema, vale a pena relembrar a leitura da nossa irmã sobre o questionamento do espírito sofredor para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele questiona o mestre sobre o que ele tinha a ver com Jesus, porque ele tinha um mínimo de consciência de que as coisas que ele gostava, as coisas que ele pretendia e as coisas que ele fazia não combinavam com a lei de Deus que Jesus representa. Então ele ficou perturbado, incomodado e fez um questionamento, poderíamos dizer até raivoso. Depois, nas explicações de Emmanuel, nós ouvimos ali na leitura que a questão da influência espiritual, a obsessão, ela é seríssima. Meus irmãos, ela é profunda, porque não é uma questão pessoal, não é uma questão familiar, mas é uma questão de entidades da nossa sociedade serem incomodadas, muitas das vezes até perseguidas por entidades doentias, ainda com propósitos inferiores. Ele disse ali, isso acontece na política, acontece no comércio, acontece nas instituições públicas. Meu Deus, é muito sério, não é, gente? Nós precisamos parar e refletir sobre essas lições, porque o que nós percebemos é que nós precisamos ser vigilantes incessantemente, conforme Jesus disse, para que não caiamos em tentação, permanentemente temos que estar em oração. A perturbação social que nós vemos, os conflitos, as guerras, os combates, as rejeições, não é? Esses tumultos sociais, isso não é à toa e é perigoso. Então nós precisamos colaborar de alguma maneira, no mínimo individualmente, dando a nossa cota, a nossa participação através da fé, na oração e nos bons procedimentos. Nós não podemos permitir o modismo. Fulano fez, eu também vou fazer. Ele disse, eu também vou dizer, não é? Nós precisamos ter cuidado, porque uma coisa é uma estrutura organizadora de inteligência e outra coisa é um procedimento de sabedoria. Então nós vemos muitos irmãos nossos titulados em várias instituições, vários segmentos da nossa sociedade, mas ainda carecem de entendimento e de compreensão das coisas. E em maior parte das vezes eles agem, eles atuam colaborando com as entidades ainda doentias e perversas. Isso é sério, nós precisamos cuidar. Inclusive, ele fala ali até das nossas casas de oração. Nós sabemos que aqui nesta casa nós temos os nossos sentinelas espirituais que cuidam para que os trabalhos aqui transcorram pacificamente e em segurança, não é? Mas isso não é resultado de mágica.
é resultado de fé, de oração e de união com o nosso Senhor Jesus Cristo e com Deus. Então, por isso, nós falamos inicialmente aqui do trabalho dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. São as colunas de sustentação da casa, são as luzes, são os amparos, são as proteções, recaem sobre eles e nós desfrutamos de tudo isso. Mas se nós pudermos colaborar, será muito melhor, porque o fortalecimento também será maior, tá? Então essa nossa introdução é no sentido assim de que nos despertemos para a realidade da vida. Estamos na casa espírita, mas precisamos nos cuidar, porque é o que Jesus diz, né? Oremos e vigiemos para não cairmos na tentação. E se ele diz isso, é porque a tentação é viva e ativa. Agora a força e poder é com Jesus e com Deus. Por isso nós precisamos da sintonia, da harmonia com eles, para vencermos conforme ele venceu, né? Dizendo no final: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né, meus irmãos? Então fica aqui essa nossa, né, fala nesse sentido do alerta, para que não nos acomodemos, muitas das vezes na preguiça, no descuido, deixando a vida nos levar. Isso não pode acontecer. Nós precisamos caminhar com segurança na vida, mas a vida é um todo, e nem sempre o todo é positivo, né? Os ventos às vezes trazem gases perigosos, nocivos à saúde. Então nós precisamos nos preparar, sempre preparados, né? Então vamos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fornece, né, através do trabalho da codificação, uma orientação extraordinária para vários momentos, várias passagens de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma revivescência da lei para um entendimento mais amplo, né, para as nossas consciências. E aí, nós temos no capítulo 1, logo de início, Jesus dizendo, afirmando, dando garantias de que não veio destruir a lei, mas dar-lhe fiel cumprimento. Antes, porém, nós queremos ir ao livro dos Espíritos, na pergunta 619, para nortear aqui o nosso estudo. Na pergunta 619, Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade assim: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Pergunta Kardec. O Espírito responde assim: ouçamos bem, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem. E continua: são os homens aqueles que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aqui tem tanta coisa, né? Porque inicialmente a resposta diz assim: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor as compreendem são os homens de bem, e os que desejam pesquisar. Tudo bem. Depois ele diz assim: um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Aqui nós já conseguimos antever que para que haja o progresso é necessário que conheçamos e que cumpramos a lei de Deus. É um desafio para nós. Claro que é, né? É óbvio que é um desafio para nós. Porque nós sabemos que a lei humana, são aquelas regras, né, que estabelecem para nós os direitos, as obrigações, os deveres, né? E aí nós temos a nossa Constituição, os países têm, né,
as suas constituições. Aqui nós temos o Código Penal, nós temos o Código Civil, nós temos as leis ordinárias e vai por aí. Nós temos uma Câmara, temos um Congresso, não é? Nós temos um Judiciário, né? Lá atrás, bem lá atrás, André Luiz disse que tudo que existe aqui na Terra é um reflexo do mundo espiritual. E isso diz respeito tanto às coisas positivas quanto às negativas. Concordamos com isso, aceitamos, não é? Então, nós imaginamos, hoje em dia, as nossas leis, elas já reconhecem muitas coisas positivas para nós, trazendo-nos direitos importantíssimos e também deveres de alto grau. Se para nós a nossa lei de alguma forma já traz uma certa tranquilidade, às vezes até mesmo um pouco de conforto, imaginemos a lei do nosso Pai Criador, múltipla, reconhecendo desde a nossa criação espiritual e dando-nos todas as condições para ser virtuosos dentro da sua lei. Isso quer dizer que todos nós somos capazes de cumprir a lei. Agora, é óbvio que, naturalmente, é preciso um procedimento de comprometimento para conhecer, para compreender e para cumprir. Os nossos legisladores são estudiosos e incansáveis, não é? E nós, para com a lei do nosso Pai, precisamos ter um pouco mais de interesse, de boa vontade, esforçarmos um pouquinho mais para conhecer a lei, até mesmo para saber que quando nós falamos, meu Deus, me ajude, meu Deus, eu preciso disso, meu Deus, eu quero aquilo, se nós estamos enquadrados dentro dos direitos que a lei estabelece. Concordemos? Porque muita coisa que nós pedimos, nós não somos merecedores e, por assim dizer, elas estão fora da lei. Seria como que dizer aqui, é inconstitucional, não cabe na lei. No caso da lei de Deus, não cabe por quê? Porque não há, naturalmente, um objetivo, um foco, um interesse daquela criatura demonstrado para Deus para conquistar aquilo que ela quer. Vejamos bem. Então, meus irmãos, essa pergunta e esta resposta abre aqui um canal para que comecemos, para que comecemos a, pelo menos assim, fazer com que o nosso pensamento gire em torno de um entendimento mais amplo, para chegarmos onde nós pretendemos um dia, obviamente. Então ele diz aqui na resposta, todos podem compreender a lei, mas é necessário que se esforce, que se interesse e que busque realmente esse entendimento. Daí, depois ainda no livro dos Espíritos, nós vamos chegar no Evangelho, né? Aí na pergunta 621, Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: onde está escrita a lei de Deus? Aí o Espírito respondeu: na consciência. Só isso, na consciência. Hoje em dia, nós sabemos através da consciência, não todos nós, é óbvio, né? Mas por informação da espiritualidade, que tudo que existe, tudo que possa ser sonhado, imaginado, está sob a vontade de Deus. E por estar sob a vontade de Deus, está ligado
a Deus, é inseparável de Deus. Portanto, na criação, nada se perde. Pode haver um retardo do progresso, do avanço das coisas, mas nada se perde, porque Deus é supremamente inteligente. Então nada se perde. Daí, nós, espíritos ora encarnados, ou até quando desencarnados, nós estamos ligados ao nosso Pai Criador. À medida que nós vamos ganhando entendimento, nós também vamos nos aproximando dele. Mas mesmo aqueles que ainda estão afastados por procedimentos nocivos, aqueles que não têm interesse, aqueles que praticam tudo que é contrário à vontade de Deus, também são criações de Deus, e a Ele estão todos ligados. Então isso é muito importante que tenhamos essa consciência, porque em momento algum nós poderemos dizer assim: eu estou abandonado, não é? Estou largado à própria sorte, sofrendo, porque não é verdade. Ah, o vento levou ao léu, jogou tudo fora. Não jogou fora. Ah, veio tsunami, tufão, furacão, destruiu tudo. Não destruiu, houve ali uma transformação. Ah, mas foi catastrófica aos nossos olhos, porque Deus é organizado, é supremamente organizado. Nós é que vemos destruição, desgraça, não é? Perdições nas coisas. Mas se a vida é um dom de Deus, e nós pensarmos assim, nós estamos sendo contrários à inteligência divina, que é suprema. Então, está havendo um desencontro, e isso nós precisamos ajustar. Depois, ainda no Livro dos Espíritos, aí Allan Kardec diz assim: ora, desde que o homem traz, olha só a pergunta que ele faz, é super importante, né? É interessante. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que lhe a revelem? Para quê? Né? Para que revelar? Aí o Espírito respondeu assim: ele, o homem, a tinha esquecido e desprezado. Nós, tínhamos esquecido da lei e desprezamos a lei para viver a bel prazer, do nosso jeito, de acordo com aquilo que nós achamos que é melhor. Então ele diz assim: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Lembrada. Falando em lembrada, numa entrevista, o Chico Xavier falou que ele lia o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias. Ele lia uma página. Aí, ao ouvir isso, muitas pessoas pararam e pensaram o seguinte: se o Chico trabalhava com a espiritualidade de uma maneira intensa, ostensiva, noite e dia, com a espiritualidade, na produção das obras literárias, nas curas, nos atendimentos, nas orientações, enfim, que necessidade tinha o Chico de ficar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo? Alguém também perguntou isso a ele, e ele disse assim: ah, meu filho, isso aqui é alimento para a alma. A gente precisa se alimentar todos os dias. É o lanchinho da manhã, não é? A refeição do meio do dia, o lanche da tarde e às vezes o da noite. Senão, o corpo perece. E o corpo espiritual precisa também do alimento. Por isso ele lia todos os dias uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez até mais que uma. Então, voltando aqui, nós precisamos, exatamente desse lembrete. Só que Deus sabe como fazer as coisas, e daí Ele tem os canais, os recursos, toda a tecnologia para nos trazer, ainda que gradativamente, de volta à realidade, Então nós vamos agora no Evangelho segundo o Espiritismo,
que é o capítulo 1, que trata do tema Não Vim Destruir a Lei. Aqui nós encontramos, falando das revelações, através de Moisés, através de Jesus, séculos depois, e alguns séculos depois, o Espiritismo, a codificação. É interessante colocar aqui que a lei de Deus, ela é única, e as revelações, elas, a primeira, Moisés, a segunda, Jesus, a terceira, o Espiritismo, etc. Essas revelações, nas ocasiões, por exemplo, Moisés, foi revelado, foi ensinado o que era possível naquela época, Então Moisés recebe as tábuas lá no monte, ou as pedras, E, segundo Chico também, foi assim, a primeira escrita direta do mundo espiritual para o mundo espiritual, a lei de Deus ali, os mandamentos, E depois Moisés vai e institui a lei mosaica, que é uma lei de organização social para criar recursos, obrigações e deveres sociais para o povo daquela época. Foi ensinado o que foi possível. Depois, com Jesus, também é ensinado e vivido por Jesus o que foi possível. O entendimento ainda não era tão dilatado quanto nos dias atuais. Com o Espiritismo já há um avanço extraordinário, porque abriu-se um canal que vai além fronteiras. Nós temos na codificação e nas obras de desdobramento e também nas informações espirituais, informações que ultrapassam a nossa capacidade de entendimento, mas nós já as recebemos e certamente entenderemos melhor em dias futuros, mas por hora nós muitas coisas ainda não conseguimos. Então, na época que Jesus faz essa colocação, havia o procedimento, o cumprimento dos 10 mandamentos e da lei de Moisés. Mas é interessante que os 10 mandamentos, na verdade, eles englobam a lei mosaica também, Então nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiramente a passagem de Mateus, que vai aqui o capítulo 5, versículos 17 e 18. Abrindo o Novo Testamento, nós até convidamos a leitura de Mateus do capítulo 5 até o item 48 do capítulo 5, porque é exatamente onde Jesus faz ali uma colocação muito ampla, expandindo, dilatando tudo aquilo que está nos primeiros mandamentos, mas de uma maneira que não vai em momento algum de encontro dizendo que isto está errado, aquilo é indevido. Ele vai ampliando para que o nosso entendimento tenha uma abrangência maior também. Então aqui ele diz assim: a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Depois ele diz assim: não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Depois, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não cometais adultério. Não roubeis. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do vosso próximo.
não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, o seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. Aí Jesus não veio destruir a lei, né? Isso seria um contrassenso, né? Jesus destruir a lei. Não, em momento algum, Jesus é senhor de conflito, né? Em momento algum, Jesus é o senhor da discórdia. Mas tem aqui, interessantíssimo, uns pontos lá do Evangelho de Mateus que nós anotamos aqui. Por exemplo, quando é dito não matarás, é interessante, né? É interessante porque nós encontramos aqui Jesus falando que não matarás. Isso é o óbvio. Mas depois ele diz assim: não tenhais nem cólera, nem rancor contra seu irmão. Ele mantém, não matarás, é o óbvio. Mas ele diz que além de não matar, nós não podemos ter cólera, nem rancor do nosso irmão. Porque, continua Jesus, aquele que disser raca de seu irmão será réu de juízo. O que é raca? Raca é um procedimento onde a pessoa inferioriza a outra, ela diminui a outra. Então, meus irmãos, olha a seriedade. Não matar, tudo bem, mas nem cólera, nem rancor e nem depreciação. Aí nós paramos, a lei é rigorosa. É fácil cumprir a lei, porque em vários momentos nós temos dificuldade em conviver com os diferentes, né? Com as adversidades, com os procedimentos que não são iguais aos nossos, com quem não pensa conforme nós pensamos, até mesmo quem não torce para o mesmo time que nós torcemos, que não gosta do mesmo partido que nós gostamos, da mesma cor, e vai por aí, da mesma religião, e vai por aí. Nós não podemos ter rancor, nem cólera e nem depreciar essa criatura, esse irmão. Então as nossas conversas, os nossos debates, eles precisam ser naturalmente muito observados e corrigidos, no sentido de que não haja ofensa e que sejam conversas com o objetivo de esclarecer, de pacificar, de harmonizar, sem que a cólera, a raiva, a mágoa, os sentimentos depreciativos tomem conta da nossa consciência. É muito difícil, não vamos aqui passar ilusão, mas é preciso que comecemos, não é, a dar os primeiros passos nessa direção. Então, nós precisamos reconstruir as nossas relações, no sentido de que todos aqueles que nós tivermos em pensamento e em convivência sejam nossos fraternos. Sejam nossos fraternos, para que nós nos aproximemos do cumprimento da lei. Porque isso aqui não é uma opção, não é cortesia, não é um jeito agradável de fazer, é lei. É lei. E se é lei, tem que ser cumprida. E outra coisa, a lei social, a lei mosaica, né? Ela, naturalmente, com o passar do tempo, ela foi sofrendo, e as dos nossos dias, as leis dos nossos dias, elas se modificarão à medida que os nossos legisladores também ganharem mais consciência, uma dimensão maior, não é? Evoluírem, elas sofrerão modificações, não é?
Mas a lei de Deus é imutável. Essa não vai mudar. Nunca. Porque Deus é a inteligência suprema. Então a lei não vai se ajustar a essa ou aquela pessoa, a esse ou aquele interesse. Nós é que precisamos nos ajustar à lei. E aí está o grande desafio para todos nós. A lei não vai mudar, ela é imutável. Nós é que precisamos fazer um esforço, né? E fazer tentativas para que consigamos nos ajustar à lei. Mas continua aqui. Quando Jesus encontra lá no mandamento, né? Dentro dos 10 mandamentos, falando do adultério, ele fala que não só o adultério, mas a intenção, o olhar impuro, o pensamento, o desejo mental, também eles são criminalizados diante da lei. Olha, quanta coisa, né? A gente pensa e às vezes põe até a moça, que bom que ninguém ouviu, não falei nada, né? Ninguém sabe de nada, está tudo certo, tudo bem. Mas a espiritualidade não é cega e nem surda. A providência divina, ela é misericordiosa, mas também é justa. Então Deus sabe de tudo. Nós não vamos conseguir enganar a providência divina. Então, é a lei, né, que precisamos cumprir. Depois ele fala sobre o perjúrio, né, para que não juremos falsamente, né, o perjúrio. Mas Jesus diz assim: não jureis em hipótese alguma, de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Porque nós não temos consciência da razão, da raiz das coisas. E daí nós vamos incorrer em faltas e erros. Eu juro diante de Deus, eu juro de joelho, eu juro isso, eu juro aquilo. São todas palavras vazias, porque o conteúdo da lei não permite que o façamos. Ainda não temos uma consciência preparada, né, para tal atitude. Depois ele diz a questão do olho por olho, né? Dente por dente, aquela coisa, etc, etc. Então nós entendemos hoje em dia que o melhor realmente é fazer o que Jesus ordena que façamos, oferecer, não é, a outra face diante dessas situações conflituosas. Essa outra face não é a face da covardia, mas é a face de uma renúncia consciente, de um procedimento de humildade. É aquela atitude de, a maior parte das vezes, nos silenciarmos diante da gritaria, das agressões, para que haja pelo menos uma tentativa de restabelecer ali uma harmonia, uma pacificação naquela situação. Muitos de nós se diz nervosos, eu não tenho condição, eu não tenho paciência, eu sou tolerante. Então nós precisamos nos cuidar, porque tão somente a tolerância e a paciência podem permitir que tenhamos uma atitude assim. Do contrário, fica muito difícil. E se nós estamos com dificuldade, porque nós somos muito agitados, né? Muito nervosos, irritadíssimos, com um temperamento explosivo, é preciso um tratamento. É preciso um tratamento. Um tratamento, né? Com os nossos irmãos médicos, um tratamento para nós outros aqui da Casa Espírita, com os passes, com a conversa com os guias, com a água fluidificada. É preciso tratamento, até porque não é normal que sejamos explosivos. Isso não é um estado natural, é algo que permitimos, não é? Que tomasse conta da nossa aparelhagem e provocasse essa situação. Mas não fomos criados assim, porque somos filhos da inteligência suprema. Então quem tiver, né, algum problema dessa natureza,
procure pacificar-se, procure abrandar as pulsações, não é? Procure reorientar os pensamentos através de uma boa leitura, de uma boa conversa, não é? Através de uma boa música, através de uma frequência aqui a Casa Espírita, no nosso caso, e levar com seriedade. Eu não posso ser assim, não é? Conforme nós lutamos contra o orgulho, vaidade, a hipocrisia, vamos lutar também contra essas manifestações fisiológicas e tudo, que são nocivas para o nosso cotidiano e para as nossas relações. Imaginemos com o mundo espiritual, né? Alguém que já está descontrolado, precisando de uma conversa meiga, acolhedora. Eu estou nervoso, eu estou irritado. Hoje não dá, hoje eu não posso. Talvez amanhã, mês que vem. Isso não existe, não é? Quem somos nós? Então, vamos lá. Depois ele diz a questão do amar, né? Onde Jesus fala do amar. A lei, ela nos ordena que amemos. Jesus diz assim, né? Amai-vos uns aos outros. Aí vai, não é, o trabalho. Depois ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós. É diferente, não é? É diferente. Porque se fica por nossa conta, o nosso amor, muitas das vezes, ele é seletivo, né? O nosso amor, às vezes, ele é discriminatório. Se a pessoa tem este ou aquele jeito, este ou aquele procedimento, não, esse eu não amo porque ele é assim, aquele eu não amo porque ele é assado, o outro eu não amo porque ele é aquele outro. Então nós vamos selecionando. Mas se nós amarmos tão somente aqueles que nós apreciamos, aqueles que nós gostamos, os nossos amigos, que vantagem há nisso, não é? Os amigos já são amigos. Então, além de Jesus dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós, ele diz também que nós devemos amar os nossos inimigos. Nossa, não é fácil, né? Amar os nossos inimigos. Se nós os temos, não é? Nós precisamos transformá-los em amigos. Essa transformação da relação, das vibrações, do sentimento, ela é desafiadora, porque quando nós tomamos determinadas posições, nós temos por assim dizer, né, uns instrumentos que precisam ser destruídos, que eles são assim: nosso orgulho, né? Nosso orgulho está ferido, eu não admito, então é inimigo. E o nosso orgulho alimenta a nossa posição, endurece o nosso coração, e nós não queremos abrir os nossos canais de entendimento para entender que aquele ali é um irmão, é filho de Deus, e há uma ordem para que nós o amemos. Não é um pedido, é uma ordem. Amar o próximo é uma ordem, seja ele quem for, é uma ordem. Então, mesmo quando Jesus usava para com aqueles espíritos perturbadores de energia, usava com amor. Usava com amor. Em momento algum pretendeu ele, não é, tratar aqueles espíritos com ódio e com rancor, até porque Jesus, não é ó com pur, é um com Deus. Então não tem no sentimento do Cristo nada disso, apesar de tudo o que ele vivenciou até o momento da crucificação, rogando a Deus, ao Pai, que perdoasse aqueles homens todos. Eles não sabiam o que faziam, crianças espirituais. Então nós precisamos cumprir, porque é ordem que o façamos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 1, óbvio, né? Nós temos aqui:
é de todos os tempos e de todos os países as leis, e tem por isso mesmo um caráter importantíssimo. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante toda a escravidão do Egito. Aqui ele fala que a lei mosaica foi instituída também com o objetivo, não é, de fazer com que aquelas pessoas temessem. Estava estipulado, normalizado, e cumprissem, para que houvesse um convívio, no mínimo, aceitável. A lei de Deus não é para ninguém ter medo, é diferente, é uma lei de amor. É uma lei de amor. A melhor coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, encarnados e desencarnados, é cumprir a lei de Deus. Não tem nada melhor. Ah, não, porque eu tenho uma técnica que faz assim, que melhora isso, que melhora aquilo. Não, o melhor é cumprir a lei. As consequências do cumprimento da lei são as melhores coisas que podem acontecer com a criatura, esteja ela encarnada ou desencarnada. Então essa consciência que nós precisamos ter, porque não adianta que nós não vamos conseguir uma outra maneira de viver bem. Viver bem é viver com Deus, é cumprir a lei de Deus, não é? Nós podemos fazer uma alimentação especial, nós podemos procurar uma qualidade de vida extraordinária através dos exercícios na academia, através dos passeios, dos esportes. Graças a Deus que tem tudo isso aí ao nosso alcance. Mas o cumprimento da lei está acima, porque é de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, não é? Faça de tudo que é bom para o viver, mas sobretudo respeite a Deus e viva segundo os seus mandamentos. Então, meus irmãos, aqui tem a primeira revelação com Moisés, os 10 mandamentos e a lei mosaica. Depois Jesus, não é, dando demonstrações seguras de que não veio destruir a lei. E o Espiritismo, dizendo aqui assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza. Então, a chamada alma do outro mundo, os fantasmas, aquelas coisas imaginárias que nós tínhamos, ganham realidade com a revelação espírita. Aliás, já começa com Jesus. E quando ele manda o Consolador, os canais se abrem, até porque a terceira revelação se dá através dos Espíritos. A primeira é personificada em Moisés, a segunda em Jesus e a terceira nos Espíritos. Então os canais se abrem. Hoje nós temos a certeza de que os Espíritos estão aqui. Quando nós vamos na sala de trabalhos espirituais, nós temos a certeza de que eles estão ali, aplicando nos espaços magnéticos, orientando-nos, conversando-nos através dos médiuns, dos nossos irmãos, não é? Antigamente nós achávamos isso impossível, mas a tecnologia divina nos permitiu que acontecesse, e aí está, e nós somos beneficiados. Quantos de nós, não é, já recebeu bênçãos incontáveis aqui nesta casa? Muitos. Então é uma realidade. Não existe mais o sobrenatural, existe a realidade, que é o mundo espiritual relacionando-se com o mundo corpóreo, conforme ele diz aqui. É óbvio que nós vamos guardar as devidas proporções
Porque aqui nós estamos falando da casa espírita, do trabalho organizado, do amparo do Cristo, dos mentores espirituais, enfim, da casa organizada. Quando a página foi lida, é uma outra realidade, embora tenha participação espiritual, mas daqueles espíritos que ainda gostam da discórdia, conforme ele diz ali, não é? Das desavenças, dos desencontros, dos conflitos e das guerras que por aí estão, né? Tanto aquelas que acontecem bélicas, quanto os combates, né, morais que estão tomando conta da nossa sociedade. Então, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo é Senhor de todos nós, das nossas almas, e Ele viveu a lei de Deus, não é? Para que nós tivéssemos como exemplo o que fazer e como fazer. Então que, né, tenhamos aí, ainda que muito rapidamente, essa introdução, né, para continuarmos as leituras, os estudos, para crescermos em valores espirituais e morais diante do nosso Pai Criador. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, obrigado pela comida, pelo carinho, e voltaremos numa próxima. Obrigado.